Eu estava encerrando os atendimentos agora e comecei a me lembrar de uma oportunidade que tive esses tempos de ir a Curitiba tomar um café com um grupo de mulheres que se reúnem esporadicamente, elas são empreendedoras, elas se reúnem para falar sobre ideias, projetos, planos de futuro, para dar incentivo umas às outras. É um grupo muito gostoso da gente participar. Em dado momento surgiu o assunto do desejo sexual no casal, o que acontece em algumas situações, e é um tema que eu, como sexóloga, adoro, trabalho muito. Mas naquele momento eu vi uma frase de uma moça que eu achei muito interessante. Eu que vejo de vários ângulos, esse ângulo que ela trouxe, tão simples, mas tão eficiente, eu achei ótimo, e essa vai para ti, Simone. A gente estava falando quanto os contos de fadas influenciam na vida e que nós mulheres fomos criadas principalmente ouvindo e a princesa casou e foi feliz para sempre, ou eles casaram e foram felizes para sempre. E aí acontece que muitas mulheres passam a vida ou a adolescência, a primeira fase da vida, desejando o tal do casamento. E elas muitas vezes se casam, e aí vai a frase, casam pelo casamento, não pelo parceiro. E aí o que acontece? Depois do casamento, se vai o desejo sexual. Se vai o investimento no casal. Porque aí elas já atingiram um objetivo. Quantas vezes a gente vê situações assim, e eu parei, na hora que ela falou, e fiquei pensando, nossa, eu vejo por tantos ângulos as questões do encaixe do desejo, do alto desejo, do baixo desejo, o encaixe entre o parceiro, né, com baixo drive sexual, às vezes o outro tem alto drive sexual, isso tudo eu posso falar em outro momento. Mas nesse sentido da fantasia das princesas, do sonho encantado, do quanto se investe no sonho e quão pouco na parceria, desse jeito tão simples e tão bonito eu ainda não tinha pensado. Então, como a gente aprende em todos os lugares, em todos os momentos, ainda mais em pessoas que gostam de se reunir para pensar juntas, né? Claro, nós continuamos daí falando muito mais da influência dos contos de fada do que no desejo em si, porque um assunto vai puxando o outro. E o quanto os contos de fada influenciam e o quanto eles têm de simbolismo, isso a gente sempre soube, eu lembro desde a época da faculdade. A gente já estudava sobre isso, tem livros sobre isso, vários e ótimos. Mas aí a gente também começou e eu perguntei para elas, tá bom, mas será que só a vida imita a arte ou a arte também imita a vida? Que essa pergunta é clássica, né? Os dois se influenciam. Porque tem outra coisa que aí eu propus que a gente pensasse. Sim, a gente foi criada uma vida inteira pensando no sonho do príncipe encantado, do casamento ideal, da vida de contos de fada, que depois casou e não se fala mais nisso. A não ser o livro O Mistério da Feiurinha, que fala da vida das princesas depois de casado. Bom, só que tem uma coisa, as mulheres estão mudando, estão mais inseridas no mercado de trabalho, estão menos dependentes, estão mais autônomas, mais fortes. E aí que eu trouxe para essas amigas pensar, e para vocês também, já se deram conta como também as princesas da Disney, que é quem a gente mais focou, também estão mudando? Como agora não são mais apenas as mulheres passivas como eram, porque mais passiva que a Branca de Neve e mais passiva ainda que a Bela Adormecida, que se pensar chega a ser uma coisa quase abusiva, ela tá lá, deitadona, meio morta, e recebe um beijo do príncipe praticamente desconhecido em plena morte.
chega a ser esquisito, e o máximo da passividade. Muito bem, mas agora a gente tem princesas como a Valente, a Mulan, e eu poderia citar outras se fosse pesquisar, que também a gente não foi pesquisar muito, mas como também a arte está imitando a mudança da postura da mulher, né? E isso é ótimo, porque agora isso pode influenciar, inclusive, no que a gente estava vendo sobre o desejo sexual no casal. Porque a mulher agora, quando procura um parceiro, principalmente essas novas gerações, elas vão procurar o parceiro, não mais o príncipe encantado. Elas agora, quando forem casar, têm muito mais chance de casar pelo companheiro, pela relação, pela cumplicidade, e não mais casar apenas pelo casamento e para realizar esse sonho. E assim é uma dificuldade a menos que pode existir na hora da gente pensar no desejo sexual dentro deste casal, desse casamento. Então, que bom! Mudanças são bem-vindas, novos paradigmas são ótimos, e como é bom a gente poder trocar, fazer novas amizades, conhecer pessoas novas, ter essas oportunidades como essa que eu tive. Espero ter outras, de voltar a fazer esse café com elas e outros cafés assim. Mas como é bom a gente trocar informações e conhecimentos e visões de mundo com outras pessoas. Gurias, obrigada pelo convite.